Início diante do altar de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. Oremos. Suplico-vos, Senhor, que afasteis de nós as nossas iniquidades e maus sentimentos, ódios, ciúmes, invejas, orgulho, rancores e todas as paixões que nos afastam de vós, para que só assim mereçamos estar na graça de Deus Adonai e dos santos, com as almas puras, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vos suplicamos, Senhor, pelos méritos dos santos, cujas relíquias aqui se encontram, e de todos os santos, que vos digneis perdoar todos os nossos erros. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens abnegados em sua causa. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos em espírito e verdade. Nós vos glorificamos em atos puros de humildade, tolerância e caridade. Nós vos damos graças por causa da vossa grande glória, Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai onipotente. Jesus e Senhor primogênito, Filho de Deus Pai, Cristo iluminado pelo Santo Espírito, Cordeiro de Deus. Vós, que tirais os pecados do mundo, recebei nossa súplica. Vós, que estáis assentado à direita do Pai, compadecei-vos de nós, porque vós sois também o Santo Espírito, o Santo dos Santos. Vós sois também Senhor, só vós sois Altíssimo e também nosso Pai e Salvador. Mensageiro inspirado por São Gabriel, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai Supremo e Eterno. Amém. Aspergi-me, Senhor, com hisope da purificação interior, lavai-me e, sobretudo, tornai-me alvo como a neve. Amém. Pai nosso eclético universal, oremos. Pai nosso, que estais no infinito das alturas, dos mundos, dos sóis e dos céus, santificado seja o vosso nome, aqui na terra e em todo o universo. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no absoluto do eterno e do imutável. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, tanto para o espírito como para sustento do corpo. Perdoai as nossas culpas, paixões e maldades, assim como nós, espíritos imperfeitos, na escuridão do corpo e escravos da carne, devemos perdoar e amar a todos os nossos devedores em ofensas e crimes, segundo as vossas leis de amor universal. E não nos deixeis cair em tentação do erro e do pecado, tanto da mente como do corpo, quer exterior, quer interior, e livrai-nos de todo mal, tanto tangível como intangível. Assim seja. Livrai-nos, Senhor, nós vos pedimos na mais profunda e secreta súplica, a nós que somos vossos servos humildes, de todos os males e assaltos negativos, passados, presentes e futuros, tanto da alma como do corpo. Dai-nos, pela vossa suprema bondade, a paz e a saúde, e sede-nos propício, a fim de que possamos elevar-nos até a vossa presença, iluminados e redimidos pelo nosso passado e pelo nosso presente, pela intercessão da bem-aventurada e piedosa Mãe Maria Santíssima, do precursor São João Batista, de Jesus, vosso Filho e nosso Senhor, e dos apóstolos São Pedro, São Tiago Maior, São Paulo, Santo André, São Tiago Menor, São João Evangelista, e de todos os santos, discípulos, profetas e mártires, imolados em todos os tempos, pela glória de vossa causa divina e eterna. Amém. Dai-nos a nós, vossos filhos, ovelhas do vosso pequeno rebanho, a paz e a saúde mental,
durante a nossa vida neste mundo de promessas e alegrias transitórias, a fim de que, sendo assistidos pela ajuda de vossa misericórdia e dos vossos mensageiros eleitos, nunca fiquemos escravos do pecado e das paixões do mundo, nem do temor de qualquer perturbação ou perseguição, quer dos encarnados, quer dos desencarnados, pelo poder supremo e vigilância dos arcanjos, Gabriel, Rafael e Micael, e pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor, que sendo Filho de Deus, vive e reina na unidade do Espírito eterno de Adonai, em todos os séculos dos séculos. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Assim seja. Que esta paz celeste, Senhor, que deixastes aos vossos divinos mensageiros eleitos e a todos os que, pela humildade, amor e caridade, cumpriram as vossas leis, habite sempre no nosso coração e esteja sempre entre nós e os nossos inimigos, tanto visíveis como invisíveis. Assim seja. Que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, sua fonte, seu corpo, seu sangue, nos ajudem, nos consolem e nos protejam de todos os fracassos e perigos, quer materiais ou espirituais, tanto da nossa alma como do nosso corpo. Assim seja. Cristo, Cordeiro de Deus, que vos dignastes nascer de Maria Santíssima, vossa augusta Mãe, sob a proteção de Júpiter e do signo de Píceas, e que na cruz lavastes o mundo de seus crimes e pecados, tende piedade do nosso espírito e do nosso corpo. Assim seja. Cristo, Cordeiro de Deus e nosso Pai, que fostes imolado para a salvação dos homens, tende piedade do nosso espírito e do nosso corpo, veículo de trabalho e de aperfeiçoamento na terra. Assim seja. Cordeiro de Deus, que sois o caminho único e pelo qual todos serão salvos, dai-nos vossa paz duradoura e eterna, tanto nesta como na outra e verdadeira vida. Amém. Ato de penitência, confissão do sacerdote. Confesso a Deus onipotente, Criador do céu e da terra.
por minha culpa, minha única culpa, minha máxima culpa. O Senhor seja convosco. Vosso Espírito. Lavabo, lavarei minhas mãos entre os inocentes e estarei, Senhor, ao redor do vosso altar, para ouvir a voz dos vossos louvores e proclamar vossas maravilhas, Senhor. Amei a beleza de vossa casa e o lugar onde reside vossa glória. Meu Deus, não me deixeis perder a alma com os ímpios, nem a vida com os homens maledicentes e perversos, em cujas mãos se encontram iniquidades, e cuja direita está cheia de dívidas e mais obras ocultas. Eu, porém, tenho procedido com sinceridade e desejo corrigir meus erros e reparar minhas culpas, para me tornar um justo aos vossos olhos. Livrai-me, pois, e tende piedade de mim. Meu pé está firme no caminho reto que conduz a vós. Louvar-vos-ei, Senhor, nas boas obras dos meus atos e pensamentos, e nas assembleias dos justos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ofertório, homenagem, oremos. Vós que comungais e venerais a memória, em primeiro lugar, da gloriosa e sempre Santíssima Maria, Mãe de Jesus, de Isabel, Mãe de João Batista, de vossos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro, Tiago Maior, André, João Evangelista, Tiago Menor, Tomé, Felipe, Bartolomeu, Tadeu, Mateus, Simão e Paulo, Jerônimo, Jorge, Sebastião, Crisóstomo,
Tito, Cosme e Damião, e de todos os vossos santos, por cujas preces e merecimentos concedei que, em todas as coisas, estejamos sob o manto de vossa divina proteção, pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, nós vos oferecemos o pão e o cálice simbólico da salvação, suplicando vossa clemência, para que eles subam à presença de vossa divina majestade, para a salvação nossa e de todos os homens da terra. Amém. Em espírito de humildade e coração contrito, recebei-nos, Senhor, e assim se faça, hoje e sempre, este nosso sacrifício em vossa presença, de modo que vos agrade em espírito e verdade. Amém. Vinde, santificador onipotente, Deus eterno, e abençoai este sacrifício preparado pela invocação do vosso santo nome. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, que estas ofertas sejam por vós em tudo abençoadas, aprovadas, confirmadas, dignas e aceitáveis aos vossos olhos, a fim de que se tornem para nós, simbolicamente, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor, a quem louvamos eternamente. Amém. Este é o pão simbólico do meu corpo. Oremos. Recebei, Pai, Deus onipotente e eterno, este pão, a imagem do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu, vosso indigno servo, vos ofereço por meus inumeráveis erros e pecados, ofensas e negligências, e por todos os que se acham presentes e contritos, todos fiéis e infiéis cristãos, encarnados e desencarnados,
pelos espíritos de Raimunda Olímpia Brandão, Joaquim Lopes da Silva, irmãos Juliano, Mênio, Abner, Astrogildo, Helena, Hercínia, Lavínia, Aquibar, Mecenas, Ângela, Samuel, Plínio, Cristina, Aurora, Naira, Fernando Lobão, Raíssa Labanca Silva, Antônio Carvalho Bizura, Douglas Leonardo, Divino Ferreira Cesarino, Olímpio Pimenta de Azevedo, Leandro Leonardo Peixoto de Oliveira, Glória Jane Gali e Ricardo Miguel da Cruz, Leonardo Luiz de Oliveira e Silva, José Antônio Bastos, Leonardo Bastos, Rosenite Alves do Nascimento, Ney Castro, Aderaldo Faria, Aldeli Faria, Eliseia Faria, Maria José Oliveira, Ana Maria Alves da Silva, Flávio Alves da Silva, Antônio Expedito dos Reis, Eduardo Antônio Macedo, Cristina Rosa de Oliveira Costa, Alzira Nascimento Dias, Francisca Silva de Abreu, Gilmar Galhardi, Antônio Júnior Araújo Silva, Elzir Aguir Nogueira, Murilo Alves de Souza Reis, Leandro Turque dos Santos, Prima Mandate Carvalheiro, Zinda Correia Magalhães, Araquém Soares, Valdemar Félix do Nascimento, Doralice Lima do Nascimento. E em homenagem e glória de Deus Adonai e a todos os seus delegados divinos, a fim de que a mim e a eles aproveite este sacrifício para a honra e salvação de todos e vida eterna. Amém. Jesus Cristo, nosso Senhor, na véspera da sua paixão, tomou o pão em suas divinas e veneráveis mãos e, erguendo os olhos ao céu para vós, ó Deus Pai onipotente, dando-vos graças, benzeu-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, porque este pão simboliza o meu corpo. Este é o cálice simbólico do meu sangue. Do mesmo modo, depois de ter coado o vinho, tomando o cálice em suas santas e veneráveis mãos, e novamente dando-vos graças, benzeu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos,
porque este é o cálice simbólico do meu sangue, do novo e eterno testamento, mistério de fé e sacrifício, que será derramado por vós e por muitos em remissão dos pecados. Todas as vezes que isto fizerdes, fazei-o em memória a mim. Meus amados irmãos, que Deus seja louvado. Assim seja. Sejam todos bem-vindos, nossos queridos irmãos aqui presentes, irmãos da casa, irmãos do público em geral, que nos deixam honrados com a sua presença aqui hoje. Neste ambiente sagrado, neste ponto neutro de todas as religiões, neste templo aberto para todas as religiões, diante do altar universal de todas as religiões, porque esta era a ideia trazida pelo fundador desta instituição, o congraçamento respeitoso, fraterno, amigável de todas as religiões, debaixo do mesmo Cristo, e como filhos do mesmo Deus. Então, felizes de nós que aqui nos encontramos mais uma vez hoje para estes momentos de lembrança íntima com o Cristo, pois Ele é a figura central dos ofícios, das missas. Todas as vezes que isto fazemos, o fazemos em memória a Ele. Meus queridos irmãos, estamos nos últimos dias do mês de março, um mês que, para nós, obreiros desta casa, tem um significado espiritual muito grande, porque tem efemérides, tem datas muito queridas ao nosso coração. Vou mencioná-las rapidamente. Neste mês de março, algumas casas que representam a fraternidade em outros estados completaram seu aniversário de fundação. No dia 10 de março, a matriz regional do estado da Paraíba, que foi fundada em 1975, completa 46 anos. Que a bênção da sua patrona, Nossa Senhora da Luz, desça sobre todos aqueles obreiros que agora temos a possibilidade de transmitir os nossos parabéns, as nossas congratulações através dos vídeos que estão sendo canalizados pelo canal do YouTube e que levam nossa palavra a esses irmãos distantes também. No mesmo dia 10, no ano de 1990, fundava-se em Minas Gerais a Regional de Governador Valadares. Completa 31 anos, completou no dia 10. Que Santo Antônio de Pádua abençoe a todos aqueles obreiros, o patrono dessa casa. No dia 18 de março, dia do Arcanjo Gabriel, o patrono da nossa juventude eclética universal, em todos os lugares onde a bandeira da fraternidade está desfraldada. O anjo da Anunciação, o que trouxe a notícia a Maria de que ela seria o vaso sagrado onde seria
forjado o corpo físico que serviria de instrumento ao maior espírito que já pisou nesta terra, o Divino Cordeiro de Deus. Nesse mesmo dia, no ano de 1956, foi fundada a Regional de Poços dos Carneiros, completando, pois, 65 anos de fecundo labor, sob o amparo de sua patrona Nossa Senhora do Carmo, que ela possa abençoar também esses valorosos obreiros de Poços dos Carneiros. No dia 19, São José, o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o homem que teve a tarefa gigantesca de ser o pai do Divino Cordeiro de Deus. Que seja inspiração para nós, pais da atualidade. No dia 27, próximo, domingo, a nossa instituição, a Fraternidade Eclética Espiritualista Universal, estará completando 75 anos de existência. Não coincide porque 28 é domingo. No dia 28 é o domingo de Ramos. Estamos iniciando nesse dia os dias que chamamos de Semana Santa. E no dia 31 nós comemoramos a abertura oficial das portas da fraternidade neste planeta, a serviço da caridade, a serviço do sofrimento do nosso semelhante, trazendo uma esperança, um lenitivo a milhares de vidas que já passaram pelos diversos templos. Então, essas efemérides merecem um destaque especial para todos nós. Meus queridos irmãos, como falamos, estamos às portas da Semana Santa e trouxemos hoje um trecho que nos pareceu interessante de um livro de autoria de um escritor brasileiro, Augusto Cury, que faz parte de uma coleção de livros onde ele faz uma análise da inteligência do Cristo. E me pareceu interessante e muito oportuno, porque eu extraí um capítulo, um pequeno trecho, que fala justamente dos últimos dias do Cristo, quando ele foi preso para sofrer a sua paixão, quando ele teve os últimos encontros com seus discípulos. E o faz de uma forma muito pedagógica, pois o Cristo ensinou muito mais com a sua vida, com seus exemplos, com as suas ações e reações totalmente positivas e educativas, do que com palavras. Então vejamos o exemplo do Cristo nestas passagens que se vão seguir e façamos um apanhado para a nossa vida de hoje. Vejamos. Horas antes, na última ceia, o mestre dissera que um dos discípulos iria traí-lo. Não citou nome, pois não gostava de constranger nem de expor ninguém publicamente. Nesse momento, Judas teve uma oportunidade de ouro para refletir e se arrepender, mas não conseguia enxergar com os olhos do coração. O mestre teve então uma atitude ousada. Em vez de censurá-lo, disse-lhe para fazer depressa o que ele tensionava. Traindo seu mestre pelo preço de um escravo, Judas combinou entregá-lo. Tomou a frente da escolta e dirigiu-se ao jardim onde ele estava. Para indicar aos soldados quem era o homem que deveriam prender, combinou uma senha, porque ele não ia à frente dizer esse aqui, mas ele combinou uma senha, um beijo. Se concebesse a dimensão desse código, talvez ele retrocedesse. Ele não poderia traí-lo com injúrias nem difamação, pois seu mestre só sabia amar e se doar. Jesus era inatacável. Só um beijo seria capaz
de identificá-lo. Os soldados não entendiam o que estava acontecendo, esperavam ver a revolta de Jesus para com seu traidor naquele momento, mas presenciaram reações de amabilidade. Parecia mais um encontro de amigos, e era. Jesus ainda considerava Judas o seu amigo. Vem a nós a pergunta, o nosso apanhado aqui para nossas vidas. Nós costumamos romper com as pessoas quando as frustrações que nos causam ferem mortalmente o nosso encanto por elas. Mas o homem que dava a outra face não tinha inimigos. A atitude do mestre não era de um pobre coitado, mas a de alguém indescritivelmente forte, que sabia proteger a sua emoção. Cristo nunca descarregava em ninguém as suas angústias. Tinha todos os motivos para descarregar sua atenção em Judas naquele momento, mas foi de uma gentileza poética com ele. Ao contrário de Jesus, frequentemente nós descarregamos nossas tensões nas pessoas menos culpadas por nossa ansiedade. Quando nossa paciência se esgota, ferimos aqueles que mais amamos. Quando Jesus se entregou e foi manietado, os discípulos perceberam o inevitável. Seu mestre de fato viveria o martírio sobre o qual sempre ele falara com eles. Nada o faria desistir do seu destino. Então eles se dispersaram amedrontados e confusos como ovelhas sem pastor, exatamente como Jesus tinha previsto. Jesus analisava o comportamento das pessoas e percebia suas dificuldades em lidar com as próprias emoções nos momentos de tensão. De fato, não há gigantes no território da emoção. Pessoas sensatas e lúcidas têm seus limites. Sob um foco de tensão, muitas perdem o controle. Algumas são seguras e articuladas quando nada as contraria, mas sob o calor da ansiedade se comportam como crianças. Por isso Jesus não exigiu nada de seus discípulos quando foi preso, apenas previu que quando o medo os envolvesse, eles fugiriam inseguros. Ele tinha falado disso antes com eles. Por quê? Para quê? Veremos a seguir. Pergunta: e como nós reagimos nestas condições de tensão? Normalmente cobramos das pessoas o que elas não podem nos dar. Maridos, esposas, pais, filhos, a exemplo de Jesus, precisamos ser tolerantes uns com os outros. Não guardar mágoa nem raiva, pois é impossível dar o que não se tem. É necessário plantar para depois colher. Plantar diariamente a segurança, a solidariedade, a honestidade, a perseverança, a alegria nos pequenos detalhes da vida, a capacidade de expor e não impor as próprias ideias, para muito tempo depois colher essas funções da inteligência. O nosso mestre chamava isto semear carvalhos, ou seja, semear para colher ou para ver o fruto muitos e muitos anos na frente. E comparava-os com os imediatistas, que seriam os semeadores de legumes, ou seja, que plantam para ver rapidamente o fruto. Se esperasse muito dos seus discípulos, Jesus se frustraria com o abandono deles, com a traição de Judas e a negação de Pedro. Entretanto, educava-os sem contar com resultados imediatos. Era para o futuro o que ele plantava. Quando educamos nossos filhos com todo carinho e eles nos frustram com seus comportamentos, temos a impressão de que nossos ensinamentos foram sementes lançadas em terra árida, que não valeu de nada. Poxa, tanto ensinei
Sutilmente, sem percebermos, um dia essas sementes germinam, criam raízes, crescem e se tornam belas características da personalidade. O Mestre Jesus aceitava os limites das pessoas, por isso amava muito e exigia pouco. Ensinava muito e cobrava pouco. Assim, ele não se decepcionava quando as pessoas o frustravam, nem as sufocava com sentimentos de culpa ou de incapacidade. Olha que lições lindas para lidar com nossos filhos, com nossos familiares, com nossos colegas de trabalho. Por que ele predisse que os discípulos o abandonariam no momento mais angustiante, quando ele mais precisava? Eles o abandonaram. Mas ele previu isso para protegê-los contra os sentimentos de culpa, de incapacidade, de autodesvalorização que surgiriam depois ao refletirem sobre suas fragilidades. Poxa, como eu fiz isso com meu mestre! Ele não apenas se preocupava com o bem-estar físico dos seus discípulos, como esperava que eles não desistissem de si mesmos quando fracassassem. Que preocupação! Porque o futuro dependia daqueles 12 ou 11 que deveriam disseminar a sua mensagem pelo mundo. Então ele estava preocupado como eles ficariam depois disso. Esperava que não desistissem de si mesmo quando fracassassem. Jesus conseguia prever as emoções mais sutis e angustiantes dos seus discípulos antes de elas surgirem e dava-lhes subsídios para que as superassem. Quantos se suicidam como Judas por estarem decepcionados consigo mesmos? Quantos casos nós vemos isso hoje? Quantos, diante dos seus erros, se envergonham e retrocedem em sua caminhada? Quantos se deixam esmagar por sentimentos de culpa e vivenciam crises depressivas diante de suas falhas? Jesus sabia que o ser humano é o pior carrasco de si mesmo. Por isso estava sempre querendo tornar leve o fardo da vida. Nenhum daqueles que acompanhavam o mestre de Nazaré vivia se martirizando. Até uma prostituta se sentia aliviada ao seu lado. Alguns derramavam lágrimas por eles tratá-los com tanto amor, por lhes dar continuamente uma oportunidade. Vai e não peques mais. Será que as pessoas se sentem menos tensas ao nosso redor? Perguntemo-nos isso. Será que lhes damos condições para que abram suas almas e nos contem seus problemas? Não poucas vezes, ao ver as pessoas fracassarem, nós as criticamos em vez de ajudá-las a se levantar. Jesus sabia que seus discípulos o amavam, mas ainda não tinham estrutura para vencer o medo, o fracasso, as perdas. Previu que eles o abandonariam e que isso serviria para que se conhecessem melhor e compreendessem suas limitações, para que fossem mais fortes depois das derrotas. É horrível conviver com uma pessoa que deseja que todos vejam o mundo apenas através dos seus olhos. Mas é bom conviver com alguém maleável, capaz de enxergar com os olhos dos outros. Ele já estava perdoando os seus discípulos antes mesmo de errarem. Quem é que, abandonado, é capaz de ter ânimo para cuidar daqueles que o abandonaram? Uma ofensa causada por um filho, uma frustração gerada por um amigo ou um colega, nos irritam profundamente e a consequência imediata é a impaciência. Quantas vezes afirmamos, esse aí não tem jeito mesmo? Como é possível ter a paciência e a tolerância
que Jesus preconizava. Vem a receita. Se o foco da nossa atenção forem os erros das pessoas, perderemos a calma diante da repetição do seu comportamento inadequado. Mas se o nosso foco de atenção forem as pessoas e não os seus erros, começaremos a mudar a nossa atitude. Seremos capazes de dar-lhes uma nova chance, como nós queremos que nos deem. E se aprendemos com o Mestre Jesus a nos doar sem esperar retorno, daremos um salto maior ainda, pois estaremos protegendo a nós mesmos, nossas emoções. Aprenderemos a ter uma felicidade que não depende das circunstâncias externas. A personalidade de Jesus é encantadora. Quem quisesse, olhem só, quem quisesse ser discípulo de Jesus, jamais poderia considerar-se pronto. Quem quisesse ser discípulo de Jesus, jamais poderia se considerar que está pronto, mas também jamais iria desistir de si mesmo. O mestre da vida não procurava gigantes nem heróis, mas pessoas que tivessem a coragem de se levantar após cair, de retomar o caminho após fracassar. Fica ali, meus queridos irmãos, uma lição que espero tenha servido para alguém aqui presente, como um roteiro para as nossas vidas, porque Jesus é o caminho. Então, os exemplos dele são os que norteiam nossos passos para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos pessoas mais dignas da convivência com a espiritualidade, com Jesus, com Maria e com o próprio Deus, nosso Criador. Neste momento seria o momento da comunhão simbólica, que por enquanto ainda não estamos procedendo diante da situação que todos já conhecem, mas que neste momento, em cada coração aqui presente, o Divino Cordeiro de Deus, o caminho, a verdade e a vida, a nossa esperança, deposite todo o seu amor, toda a sua paz, toda a sua esperança e todas as suas bênçãos. Recebam todos essa visita interior, recebam esse sacramento espiritual, que ele reforme, que ele reforce, que ele traga vida às suas vidas, que assim seja. Assim seja. Pós-ofertório da comunhão do sacerdote. Concedei, Senhor, que vosso corpo que recebi, o sangue que bebi, simbolicamente se unam às minhas entranhas e tenham pleno significado espiritual, e fazei que, refeito pelos santos e sinceros atos de louvor ao vosso nome, aqui praticados humildemente, não fique em mim qualquer mancha de culpa ou de erros cometidos em pensamento e coração. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor seja convosco.
Oração de purificação, oremos. Ó Deus onipotente, que com uma brasa purificastes os lábios do profeta Isaías, igualmente dignai-vos, por vossa benigna misericórdia, purificar meus lábios, minha língua e minhas palavras, para que nunca cometam injúrias e blasfêmias, para que não sirvam de violação às vossas leis contra o meu próximo, a fim de que possa, em verdade e dignamente, anunciar o Santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, dai-me, Senhor Deus, a vossa santa bênção. Amém. Evangelho segundo São João Evangelista, capítulo 1, oremos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, por quem todas as coisas foram feitas, e nada do que está feito foi feito sem Deus. Nele estavam a vida e o Verbo, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Este veio como testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era a luz mesma, mas veio para dar testemunho daquele que era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo, e o mundo não o conheceu. João era o mesmo Elias, e os homens também não o reconheceram, o qual ainda há de vir, e restaurará todas as coisas. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, deu poder de se tornarem filhos de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória de primogênito do Pai, cheio de graça e verdade. Graças a Deus. Por estas palavras evangélicas, Senhor, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Oremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho primogênito de Deus, luz da luz, Senhor eleito do Senhor Supremo e verdadeiro Deus, gerado, mas não feito para o vício e para o pecado, ou fins ilícitos, agora em consubstancial perfeição espiritual, no seio do Pai e Supremo Criador de todas as coisas, o qual, por amor de nós e para nossa salvação, desceu entre nós e encarnou-se por decreto divino em Maria Santíssima e tornou-se homem. Foi também pelos homens crucificado, sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu injúrias e foi sepultado. Ressuscitou em espírito e verdade no terceiro dia, segundo as antigas escrituras originais. Subiu ao céu, está assentado à direita do Pai, de onde há de vir um dia julgar os vivos e os chamados mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, nos Espíritos de Deus, e em São Gabriel, que também é Senhor e mensageiro divino, que dá a vida, procede do Pai e precede o Filho, com os quais é juntamente adorado e glorificado em espírito e verdade, e que falou e inspirou a Jesus e aos profetas. Creio na Igreja Universal de Cristo, una, santa, cordial, evangélica, pura, humilde, apostólica e modelo de fé, semeando amor e caridade com exemplos decididos de renúncia, altruísmo e abnegação, acima do sectarismo belicoso e de todos os conflitos religiosos do mundo. Creio no batismo espiritual como o caminho que desperta o arrependimento e como ajuda para a penitência dos erros e culpas, para alcançar, por fim, a remissão dos pecados do espírito sobre o corpo. Espero a ressurreição espiritual dos chamados mortos em outras vidas de aperfeiçoamento e a imortalidade da vida através do renascimentos sucessivos nos séculos futuros. Amém.
O Senhor seja convosco. Com vosso espírito. Encerramento. Ide, está terminado o ofício. Bendigamos a Deus. Graças a Deus. Pareça-vos bem, ó Santa Trindade, a homenagem de vosso servo e permiti que o sacrifício que, indignamente, ofereci aos olhos de vossa majestade, vos seja aceitável e me seja propiciável a mim e a todos em prol dos quais o ofertei com a vossa comiseração, assim seja. Eu, sacerdote eclético e servo de Deus, vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. Oração final do ofício. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso velar. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso velar. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso velar. Assim seja. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Tem piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Tenha piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo.